O Bloco de Esquerda vai apresentar uma moção de censura ao Governo daqui a um mês. O anúncio de Francisco Louçã surpreendeu o Parlamento e surgiu depois de ter desafiado o Executivo a apresentar uma moção de confiança. A proposta do Bloco mudou o rumo do debate quinzenal, que ontem era dedicado ao tema das exportações. A crise, Sr. Primeiro-Ministro, é que Portugal não sabe quem governa, não sabe como governa e não sabe para onde governa. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, faço-lhe um desafio direto em nome do Bloco de Esquerda. Apresente uma moção de confiança para que saiba qual é o caminho deste país, que política é que segue, qual é a maioria, que consistência é que tem e o que é que quer fazer para Portugal. A verdade é que para responder a esta situação é preciso uma resposta europeia e reforça-se a confiança, lutando pelas medidas, lutando pela consolidação orçamental, promovendo as exportações, promovendo a confiança. Não se defende o país criando apenas aquilo que é uma situação de instabilidade, falando ou de moções de confiança ou de moções de censura. Se o senhor não apresenta uma moção de confiança, o Bloco de Esquerda apresentará uma moção de censura neste Parlamento. E falo-emos, digo-lhe já, falo-emos exatamente daqui a um mês, no primeiro dia em que tem uma utilidade prática. E o Primeiro-Ministro José Sócrates considerou a iniciativa do Bloco de Esquerda uma colossal irresponsabilidade. O PCP não revelou se pretende ou não apoiar a moção de censura do Bloco. Já o PSD preferiu optar pela ponderação, frieza e responsabilidade. Acho, como digo, que este movimento do Bloco de Esquerda se destina apenas a competir com o Partido Comunista. Vejam bem que ainda há uma semana o Bloco de Esquerda, comentando uma declaração do Partido Comunista, achava que não era o momento para falar em moções de censura. Depois, para comentar umas declarações do PSD, afirmava que nunca fariam um jogo de direita. E agora avançam com uma proposta de moção de censura. Eu acho que isto diz tudo da coerência, e mais do que a coerência, ou da incoerência, mas principalmente do sectarismo do Bloco de Esquerda. Porque eu acho que a atitude do Bloco de Esquerda para com o Governo sempre foi, ao longo destes 6 anos, uma atitude de uma tal agressividade que não tem em conta aquilo que são as suas posturas políticas, mas tem principalmente em conta as táticas pelas quais se regem. Esta maioria conduziu o país a um beco sem saída e essa é a razão desta moção de censura. Uma clarificação sobre por que rumos é que nós devemos responder a esta crise. De que forma é que podemos ter a determinação para evitar a continuidade de políticas, como, por exemplo, no final deste mês, o Governo leva à decisão no sentido de facilitar o despedimento, reduzir a indenização do despedimento, ou seja, promover mais desemprego. Nós queremos parar essas medidas e pará-lo com uma resposta ao Governo. O Bloco de Esquerda apresenta uma moção no primeiro dia em que ela tem efeito prático. E uma moção tem efeito prático a partir do dia 9 de março. E, portanto, esse é o sentido da nossa proposta. O Partido Social Democrata vai, como sempre, avaliar esta situação com ponderação, com frieza, com responsabilidade, como sempre temos feito, e no momento próprio. Quando essa questão se puser, porque esta questão que hoje se pôs pelo Bloco de Esquerda só vai ter tradução, conforme o seu anúncio, daqui a um mês, nós diremos o que temos a dizer sobre esta matéria. Nós temos dito e reafirmamos, incluindo em relação a esta moção, que agora foi anunciada para daqui a um mês, que qualquer moção de outro partido terá por nós uma análise com base nos fundamentos que forem apresentados e na forma como ela for apresentada. E é o que faremos em relação a esta. O CDS-PP é favorável a uma alteração do ciclo político, mas prefere esperar pelo texto da moção de censura. O líder da bancada parlamentar do CDS, Pedro Mota Soares, quer assegurar que o Bloco de Esquerda não está a concorrer com o PCP. Nós vamos verificar o texto da moção de censura para percebermos se é um texto para ser consensual ou se é um texto única e exclusivamente para concorrer à esquerda com o Partido Comunista Português. O texto deve ser consensual para que possa ser aprovado. Repare uma coisa, uma moção de censura só serve para mudar um ciclo político. Quem escolhe legitimamente para onde quer ir são os portugueses em eleições.
uma moção de censura só é eficaz se puder verdadeiramente promover essa alteração de ciclo para devolver a palavra às pessoas. Do lado do Partido Socialista, Francisco Assis pressionou os partidos a revelarem o mais rápido possível o sentido do voto nesta moção de censura. O líder parlamentar do PS disse mesmo que não é possível viver um mês de incerteza, porque isso iria prejudicar os interesses que o governo tem vindo a salvaguardar nos últimos tempos. Lançamos o repto a todos os grupos parlamentares para que, no mais curto prazo de tempo, clarifiquem a sua posição em relação a esta moção de censura. Não colhe o argumento de que estão à espera de conhecer o texto literal da moção de censura, pela razão simples de que os motivos subjacentes à apresentação dessa moção de censura foram hoje claramente apresentados no debate parlamentar. Entendo que o Presidente da República se não deve pronunciar sobre o assunto e estou absolutamente convencido que a sua preocupação, conforme foi dito ao longo de todo o período de campanha eleitoral, será a preocupação de manutenção da estabilidade política no país, coisa que, aliás, acompanhou a sua ação no mandato que agora está prestes a terminar. Em Paris, Pedro Passos Coelho recusou comentar a moção de censura ao governo. Mesmo assim, o líder do PSD sublinhou que Portugal não pode viver sentimentos de crise política todas as semanas de forma esquizofrénica. Não vou comentar as iniciativas de outros partidos e não vou comentar nenhum cenário de instabilidade política ou de crise política. De resto, tenho insistido nisso há muito tempo a esta parte. Acho que o país não pode estar todas as semanas a encarar essa esquizofrenia da crise política, seja ela suscitada por partidos da oposição, seja ela suscitada pelo próprio partido do governo. Aquilo que nós precisamos é de ação política e de ação governativa também. Menos debate e mais ação. Menos show-off, menos campanha e mais resultados. É isso que nós estamos a precisar. E esta será a 17ª moção de censura da história da democracia portuguesa, mas apenas uma fez cair o governo em 1987, quando Cavaco Silva estava à frente de um governo minoritário. Fazer passar esta moção de censura está agora nas mãos do maior partido da oposição. Não foi o PCP, não foi o PSD, foi o Bloco de Esquerda que deu o passo em frente para apresentar uma moção de censura ao governo. Por enquanto ainda é cedo. É preciso esperar. O Presidente da República não pode mandar abaixo o Executivo só depois da tomada de posse, a 9 de março. 10 de março torna-se então o dia em que o país pode assistir à segunda moção de censura com sucesso. Mas para isso têm de haver entendimentos à esquerda e à direita. Vamos às contas. São precisos 116 votos a favor para José Sócrates deixar o cargo. Um número que o Bloco só consegue se juntar à bancada comunista ao Partido Social Democrata. Nem mesmo com o apoio de Paulo Portas, a moção passa na Assembleia sem a palavra final de Pedro Passos Coelho. Irresponsabilidade, diz o Governo, tempo para ter ponderação, frieza e responsabilidade, garante Miguel Macedo do PSD. O inesperado anúncio deixou os partidos sem posição, mas vários intervenientes já deixaram aviso. Com taxas de juros a baterem máximos históricos, uma crise política poderia trazer de vez o fantasma do FMI. A iniciativa do Bloco de Esquerda no Parlamento poderá ser um novo fator de quebra de confiança para os mercados. Esta é a opinião de Pascal de Lima, principal analista da Altran Financial Services. Lima avança mesmo com a ideia de que a moção significa que a economia está a ser ultrapassada pela política e que desta forma os problemas de Portugal vão complicar-se. O economista indica que ainda não havia necessidade de uma intervenção externa, mas que o atual contexto político português vai dar um novo impulso à ideia de um recurso a instituições internacionais. O chefe da equipa de análise económica da Altran sugere também que se tente acalmar os mercados e não o contrário. Pascal de Lima afirma que, em vez de se estar a criar sanções políticas ao governo, seria melhor contribuir para dar confiança aos parceiros internacionais de Portugal e esperar 2 anos para avançar com debates ideológicos sobre como reagir às medidas de austeridade. E é justamente sobre este assunto, a moção de censura do Bloco de Esquerda, que estamos em estúdio com Francisco Teixeira, grande repórter de política do Diário Económico, e Miguel Malaquias Pereira, economista.
Aos dois, muito boa tarde. Muito obrigada pela vossa presença aqui em estúdio. Francisco, o PSD deverá estar preparado para todos os cenários, inclusive governar? Sim, sobre isso não há a mínima dúvida. Resta saber, enfim, o que acontecerá no próximo mês. Estamos perante uma situação absolutamente atípica. Das 17 moções de censura, esta é a 17ª que foram apresentadas. Elas normalmente são apresentadas, enfim, com o espaço de 3 a 5 dias. Entre a apresentação formal e a discussão tem que passar 3 dias, segundo a Constituição. Portanto, neste caso temos, embora o contexto, enfim, apele exatamente ao oposto, a uma rápida clarificação da situação política, seja em que sentido for, seja no sentido da moção de censura ser aprovada, seja no sentido dela não ser aprovada, aquilo que nós vamos ter é aqui um mês muito longo e muito duro para todos nós. Por um lado, porque a pressão por parte dos mercados financeiros continua. Ontem, aliás, foi um dia histórico em relação aos juros que tivemos, a que estava a nossa dívida soberana. Por outro lado, a pressão económica, do ponto de vista europeu, continua em cima da mesa. Do ponto de vista político, é uma situação também muito difícil para este governo, se tivermos em conta que no Parlamento todos os partidos, retirando o Partido Socialista, querem a queda do governo. Resta saber se vão entender ou não para a 10 de março mandar o governo abaixo, mas todos o querem. PCP, Bloco de Esquerda, PSD e CDS. Temos um governo isolado no Parlamento, a minoria, e temos também um governo com uma má relação institucional com o Presidente da República, que acaba de tomar posse para um mandato de 5 anos. E basta recordar, enfim, também ao longo desta semana tivemos o primeiro veto político do Presidente da República a uma lei do Governo. Em todo este enquadramento, do ponto de vista financeiro, económico, enfim, e também político, junta-se também uma grande pressão social. Estão marcadas várias greves, tivemos também uma semana com algumas greves. O Partido Comunista Português, a Intersindical, tem previsto, enfim, um escalar da pressão sobre aquela que se tornou a agenda inevitável deste governo, seja nas alterações, enfim, em termos de indemnizações. Francisco, olhando também um pouco para o impacto económico, Miguel, apresentar esta moção de censura nesta altura, do ponto de vista da economia, poderá ser um mau timing? Eu penso que é um péssimo timing. Por muitas das razões que o Francisco aqui já referiu, nós neste momento precisamos é de estabilidade e, portanto, ainda esta semana tivemos dois máximos históricos. Ontem a nossa dívida pública no mercado secundário andava a rondar os 7,6%, o que é astronómico, e, portanto, nós neste momento precisamos de tudo, menos de maior instabilidade. Eu acredito que o Bloco de Esquerda... E os juros só acalmaram depois do BCE ter anunciado que estava a comprar. Nós já estamos a ser intervencionados há muito tempo. Esta história de vir ou não vir uma intervenção externa, nós já estamos a ser ajudados pelo BCE há muito tempo, e ainda bem. O BCE, ao contrário daquilo que é o seu mandato, que é o controle da inflação, tem atuado também no mercado da dívida pública para tentar acalmar um pouco este ímpeto sobre os mercados periféricos, e, do meu ponto de vista, muito bem. No entanto, respondendo diretamente à sua questão, eu acho que isto, de facto, vem contribuir para a criar uma instabilidade adicional que era de todo desnecessária, e creio que os partidos, nomeadamente o maior partido da oposição, o PSD, deverá rapidamente clarificar a sua posição e, portanto, abster-se, pelo menos, de votar favoravelmente a esta moção de censura. Aos olhos dos mercados, qual é que seria o impacto da queda de um governo? Bem, pode ser dramático, de facto. Nós estamos a tentar, todas as semanas, estamos a tentar evitar a entrada do mecanismo europeu, portanto, da ajuda da Comissão Europeia, do Fundo Monetário Internacional. Estou convencido que, se o governo caísse, certamente nada nos salvaria dessa intervenção mais direta. E, do meu ponto de vista, e já aqui referi várias vezes no passado, devemos fazer tudo para conseguirmos resolver os nossos problemas sozinhos. Mas, Francisco, qual é a probabilidade de esta moção de censura ser aprovada? Porque já aqui disseste, todos os partidos têm interesse em fazer cair o governo, mas os interesses são muito diferentes. E não podemos esquecer que é a esquerda que está a motivar esta situação. Existem muitos fatores que não dependem apenas, enfim, de Pedro Passos Coelho para a tomada de uma decisão. Eu diria, por um lado, é preciso ver como vão reagir os mercados, que tipo de pressões é que recebemos ou não, do ponto de vista, enfim, externo de Bruxelas. Por outro lado, é também necessário ver a reação das sondagens. É inevitável, os líderes partidários também lidam com as sondagens. Se tivermos ao longo das próximas semanas sondagens categóricas a pedir uma substituição de governo, eu creio que Pedro Passos Coelho vai ser ainda mais pressionado para ponderar muito bem aquilo que quer fazer. Portanto, existem neste momento muitos fatores em jogo. Eu creio que é muito prematuro nesta altura tomar uma decisão, sendo certo que nós sabemos aquilo que pensa, por exemplo, Cavaco Silva, que é também um protagonista-chave em todo este processo. Ele disse-o na última semana
de campanha eleitoral que o país, nestas circunstâncias, não aguenta um governo de gestão, precisamente, enfim, aquilo que estava a dizer, um governo diminuído. Resta saber, também, é um debate que também ainda não foi feito e, enfim, e que terá que ser feito caso o PSD decida dar o seu aval a esta moção de censura, é o que pode ou não fazer um governo de gestão do ponto de vista, enfim, da colocação da dívida pública, da defesa do país, tendo em conta esta enorme pressão por parte dos mercados internacionais. Esse é um debate que também ainda não foi feito, não sabemos ao certo se terá ou não que ser feito. Neste momento, Pedro Passos Coelho acaba por ter a faca e o queijo na mão para tomar uma decisão.